Boa noite, meus amigos. Boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná. Boa noite, Brasília. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Belo Horizonte. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, Oswaldo Militão. Boa noite a todos que estão em casa. O doutor Viana tá chique, né? Com um casacão preto. Faz tempo que eu ganhei esse casaco da minha esposa, mas a gente não consegue usar, porque não é clima para Londrina. É verdade. Não é clima. E eu, particularmente, só gosto de viajar para o exterior ou fazer viagem nacional para lugar quente. Para ir para lugar frio, eu estou longe. É verdade. Não dá. Não dá. Eu comprei um casaco meio marrom. Assim, do estilo do seu. Comprei em Orlando. Aproveitei uma liquidação porque eu estava lá, era verão. Então estava, o que custava 400 ou 500 dólares, estava por 100. Falei, é agora. Comprou, né? Comprei. Só que fica lá em cima do guarda-roupa. Não tem oportunidade de usar em Londrina. Não. E se você usar, sair na rua com um casacão assim, os caras Não. É inapropriado. Mas, vamos em frente. Faz frio, fazia uns 3 anos que não fazia um frio como está fazendo aqui. Mais. O frio que fez esses dias, está fazendo esses dias, diz que foi em 2013, o último. 2013. E eu me lembro de 1975, onde eu tinha um sítio que tinha 3.000 pés de bananeiras e tinha um pouco de café que eu plantei, mas na região de Itamarana. Deu pedra de gelo, parecia um tijolo. Queimou tudo. Queimou tudo. Queimou as bananas, queimou tudo. Tudo, né? Tudo. Foi uma chamada geada negra. Eu lembro dessa época. Eu acho que o nome é inapropriado. É geada branca, porque era um tijolo. Que no dia seguinte, estava tudo. porque o sol aparece, queima. Queima tudo. Então fica negro. Eu lembro dos cafezais tudo negro aqui nessa região. Quando tinha café daqui em Foz, hoje é só soja. Olha, tudo bem, muita gente ganha dinheiro, ficou rico e tal, mas só soja dá até tristeza. Você não vê um pé de fruta, um pé de laranja, nada. É de fora a fora. É só soja, meu. Não, e outra, onde tinha mata, desbastaram para plantar soja. Para plantar soja. Os caras plantam até na beira da estrada. Você pode ver que tem locais que não tem acostamento. É soja em cima do que seria acostamento. Mas para esquentar esse frio, doutor Viana, nada como a política, né? Notadamente aqui na América do Sul, no Brasil e outros países limítrofes, né? Brasil, olha o que acontece. É como você falou, não tem tédio. Não tem tédio. Todo dia tem um fato, tem mais do que um, né? Agora está aí a tal de Covaxin, é mais um problema para o presidente Bolsonaro resolver. E o líder dele no Congresso Nacional, o deputado federal por Maringá, Ricardo Barros, segundo outro deputado, está envolvido. Isso aí, essa história parece o repeteco do que nós já vimos, Militão. Primeiro, um deputado, hoje esse tal de Miranda, fazendo o papel do Roberto Jefferson, na época do PT, lembra? Sim. Que ele pediu para o Lula, denunciou o Lula, dizendo que tinha que tirar o Zé Dirceu, que o Zé Dirceu ia derrubar o Lula do coisa. Tiraram o Zé Dirceu, que era o homem forte. Hoje, esse Miranda, ele está atacando o presidente e pedindo para o presidente tirar o Ricardo Barros, que é o Zé Dirceu de hoje. Barros é o Zé Dirceu de ontem. Tem muita força política. Muita força, o homem mais forte da nação. E o Miranda quer que tire, por quê? É questão de espaço político, de briga interna, ou alguma mágoa que ficou, bom, enfim. Enfim, essa história está se repetindo. O Bolsonaro vai ter que sacrificar o Ricardo Barros e vai, com isso, romper com o Centrão. Exatamente o que aconteceu com o PT na época. Exatamente a mesma coisa. Então, é uma guerra política. Eles ainda estão em banho-maria, porque o ano que vem estamos à véspera de uma eleição, e todos
precisam se reeleger. Todo mundo que está lá precisa se reeleger. É verdade. E eles não querem mexer com a queda do presidente da República uma hora dessa, porque pode, numa mexida dessa, a oposição assumir o poder. Então, eles ainda vão se aguentando até o ano que vem. Mas depois da reeleição, o Bolsonaro vai ser sacrificado. Agora, o Ricardo Barros, ele trouxe muita coisa para Maringá, né? Por exemplo, vacinas. Maringá tem mais vacina que Londrina. Tem influência dele ou não tem? Tem. Maringá tem mais recursos do governo federal do que Londrina, em todos os aspectos. O Ricardo Barros é um homem competentíssimo, inteligentíssimo, e desde 2003 ele está no poder. Ele é um dos expoentes do Paraná. Agora, como todo político, evidentemente que ele tem lá seus problemas e tem a sua área de atuação. Mas que ele representou bem o Paraná, representou. Assim como outros, né? Agora, curioso é que todo escândalo no Brasil, de grandes escândalos da nação, tem pé vermelho na história. Tem gente do Paraná, do norte do Paraná. Especialmente do norte do Paraná. Norte do Paraná. Você vê, por exemplo, a Londrina produziu figuras históricas. Históricas. Não foi? Foi. Figuras históricas. Agora, Maringá também. Veja, o Sérgio Moro é de Maringá, Ricardo Barros de Maringá, aquela japonesa que é médica, cientista, aí, também, é de Maringá, também de Maringá, e assim por diante, né? Então, toda essa história podre da República tem pé vermelho, impressionante, como a nossa região tem curva de rio, que eles falam, né? Mas vai para Brasília, parece que tudo acontece em Brasília, o cara que... mas aí você vai ver a origem, começou aqui no Paraná, o cara era do Paraná. Ué, olha quanta gente de Londrina que esteve no governo do Lula, mandando. Foram ministros. Chefe de gabinete. Chefes de gabinete. Tivemos ministro da comunicação, não tivemos? Sim. Sim. Né? Olha quanta gente teve poderosa nessa história do Petrolão, que era de Londrina. Agora, eles trouxeram muito pouca coisa para Londrina. Não, nada. Cuidaram deles? Nada. Eles só se cuidaram. Nada. Essa turma do PT, que nada foi forte Londrina. aqui em Londrina, no governo Nédson, foi tudo para Brasília, chegaram a ser ministros, secretários, ocupar aqui Gilberto Carvalho. O homem mais forte da República era o Gilberto Carvalho. Sim. O que trouxe para Londrina? Nada. Nós tivemos... Que eu saiba, não era a irmã dele que foi ministra da... Também foi ministra, né, da Ação Social, uma coisa assim. Né? Tivemos gente forte, muito forte no governo. E o que trouxeram para Londrina? Nada. Zero. Isso aí. Vamos para o intervalo, já voltamos com o doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Londri Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Londri Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família.
A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Estamos de volta, meus amigos. Hoje, dia de São Pedro. Salve São Pedro. Parabéns a você que se chama Pedro, certamente em homenagem a um dos apóstolos, o primeiro apóstolo escolhido por Jesus, não é? E foi o primeiro papa da igreja cristã e da igreja católica, né? Mas veja só, Pedro vem de pedra, porque ele era um homem forte, um homem duro. E por isso foi escolhido o cara certo para o Cristo para tocar a igreja, porque ia precisar, não podia ser um homem fraco. Tinha que ser um homem forte mesmo, para poder combater e propagar a igreja cristã. Pois bem, pois esse homem forte, essa pedra, esse também tinha um lado humano, a característica humana, que no dia em que prenderam Cristo, na noite em que prenderam Cristo, ele negou que conhecesse Jesus por 3 vezes. Isso mostra o medo. Ele negou por medo. Não foi por traição, foi por medo. Medo de morrer. Porque se ele fala, eu sei quem é ou quem é, ele ia ser preso como cúmplice. Isso. Ia ser crucificado. Então veja, como a Bíblia sabe, ela mostra o lado firme e cristão do cidadão, mas mostra o lado humano também, porque afinal de contas, a igreja é feita pelos humanos, para os humanos, para pessoas humanas. Exatamente. E essa é a grande lição que a gente tira da Bíblia com relação a Pedro. Doutor Viana, e finalmente, aliás, a manchete dos jornais, a maioria, Lázaro Barbosa caçado não, Lázaro Barbosa localizado abatido e morto. A manchete seria Lázaro Barbosa foi morto, não é? É verdade, estão comentando que os primeiros tiros partiram do helicóptero? Não, os primeiros não. Todos os tiros partiram do helicóptero. Por 125 tiros, segundo a própria fonte divulgada pelo comando da secretária de Segurança. Tinham 250 homens procurando o Lázaro, 250. E quando receberam a notícia, evidentemente que uma grande tropa foi deslocada para lá, mas antes da tropa chegar, o helicóptero chegou primeiro. Quando localizaram Localizaram ele e ele correndo, e o helicóptero então atirou, disparou 125 projéteis contra ele, 39 o mataram. Ele estava com um revólver, uma arma, que não tinha a mínima chance de derrubar um helicóptero, até porque a altura do helicóptero, no mínimo 50 metros de altura, o revólver não chega nunca lá. Então não pode falar que houve confronto. Ali houve caça mesmo, como se caça um javali, sabe? Como se caça um animal, como se caça um animal. Você acha que seria melhor ele ser pego vivo? Não, seria melhor não, seria o protocolo. Protocolo, né? É, lógico, a polícia, nesse número, 250, segundo eles mesmos noticiaram. Chegou a 280, inclusive. 250 policiais. Não consegue dominar uma pessoa? Um bandido? Tá certo que ele era condenado, foragido, havia praticado homicídio, estupro, sequestro. Ele era todo mal encarnado numa pessoa. Mas ele era no meio daquele mato, sem apoio de ninguém. Mentira que ele tinha apoio de PCC. Grupos, de PCC,
e fazendeiro. Mentira, ele andava sozinho, é que a polícia incompetente não conseguia prendê-lo, então ficava falando que ele tinha ligações com facções nacionais e até internacionais, segundo o comandante lá. Mentira, ele era um cachorro do mato, vamos dizer assim, um lobo solitário, louco. Agora, fez mal feito, ele tinha que ser feito o quê? Preso, porque com 250 pessoas eles são treinados para dominar a situação. O cara tinha um revólver só. A polícia tinha 250 no mínimo, fora helicóptero, isso e aquilo. Então dominasse, prendesse e entregasse à justiça. Para a justiça decidir qual a pena que ele ia cumprir, se ele é responsável, e qual a pena que ele ia cumprir. Esse é o nosso sistema judiciário. Agora, nós estamos voltando nesse mundo moderno que nós estamos vivendo aí, moderno entre aspas, a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então ele matou, a sociedade grita, ele tem que morrer. Está errado isso. Veja que instinto mais primitivo essa da nossa sociedade. Eu não encontrei ninguém nesse mundo que falasse ou que defendesse os direitos ou as prerrogativas de um cidadão. Porque quando você ofende o direito de um cidadão, você ofende o direito de todos. Não interessa, ele é louco, ele não respeitou o direito de vida e de defesa das vítimas dele, porque ele é louco, ele é doido, mas o Estado não pode agir como doido. O Estado não pode agir com as mãos sujas de sangue. O Estado tem que agir dentro das normas. O bandido não. O bandido é bandido por isso mesmo, porque ele descumpriu as normas. Mas o Estado tem que ser justo com relação a isso. Tinha que prendê-lo e fazer com que ele cumprisse. E as autoridades não deveriam ter deixado ele sair. Não deveriam. Quem errou ali, quem tinha que responder por isso, é o juiz da execução que deixou ele sair. Por que deu o direito de saída na Páscoa para ele? Por que deu o direito, se ele era louco, se ele era um assassino, já tinha feito inúmeros crimes antes, aí o juiz pega e fala, coitadinho, deu o direito de saída. O juiz está errado. E não tem lei que pune um juiz. Não tem lei que diga que o juiz e o promotor deixaram de cumprir a sua função. A sociedade deveria cobrar isso, porque um louco desse vai para a cadeia e não poderia sair se não tivesse sido recuperado. E o psicopata, esse tipo de doença, isso é irrecuperável. A lei permite que ele fique preso até o fim. Então, vamos pôr os pingos nos is. Ele errou, mas ele tinha que ser julgado por um sistema justo, um sistema legal que é o nosso, e não pela lei de talião. Ele matou, vamos matar ele também. Está errado isso, eu sou contra isso, me desculpe. Vão dizer que eu defendo o bandido? Não defendo o bandido, não. Eu defendo o direito de defesa. Qualquer um tem o direito de defesa, até mesmo um psicopata. Obrigado. Bom frio, né? Boa semana. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seus convidados. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel.
Produzimos o famoso Porco Light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Bem, vamos falar sobre questões da cidade de Londrina, questões importantes, com o vice-prefeito João Mendonça, que está aqui conosco no programa Militão e Militão. Boa noite, João, como vai? Boa noite, Marcelo, boa noite, ouvintes e telespectadores que estão aí nos assistindo. Realmente é muito importante estar aqui falando de coisas boas, né, da nossa cidade. E é isso, Marcelo. Ô, João, essa semana você esteve reunido com o pessoal da Fundação de Esportes, tratando da volta dos esportes, né? Conta pra gente. Então, é que nós temos várias situações na cidade, né? Uma delas é cuidar da saúde da comunidade, isso que o prefeito Marcelo Bellinati vem fazendo muito bem. E outra também é um preparativo, um preparativo para o retorno, né, das atividades que estão prejudicadas, né? Nós temos aí uma série de atividades em uma cadeia também produtiva, né, que é a produção de eventos, o turismo, a hotelaria, o esporte, né, as festas de um modo geral, né, os eventos de um modo geral. Mas falando com a Fundação de Esportes e o pessoal da Liga de Futebol, né, Liga de Futebol Amador de Londrina, também a Liga de Futsal, e o vereador Madureira, também o presidente da Fundação Marcelo Oguido. Então nós tivemos uma reunião muito importante para tratar desse retorno, né, dos projetos também da Fundação, porque nós falamos aqui das duas ligas, né, de futebol de campo e futsal, mas a Fundação é um universo de esportes, né, das modalidades esportivas da cidade. Então, tudo isso nós falamos para prepararmos esse retorno aí com os projetos, né, porque não envolve só atividades esportivas no setor urbano, né, aqui no centro da cidade, etc., mas também na zona rural, nos distritos. Envolve tudo isso, Marcelo. E também com o retorno também das festas rurais, porque é uma cultura, é uma terapia, é saúde, é vida, né? Esporte, cultura, digamos assim. Mas ainda um prazo não tem ainda, né? Ou tem uma previsão, vamos dizer assim? Sim, nós estamos aí otimistas que com o avanço da vacina, é bom lembrar que já vacinamos quase 220 mil londrinenses, né? E daí mais um mês, esse mês de julho, né? E setembro, julho e agosto, tenhamos aí quase, se não faltar o imunizante, a vacina, teremos aí quase a população vacinada, né? E o retorno desse pessoal participando efetivamente da vida da cidade, porque tem muita gente excluída nesse momento por conta da pandemia. Então, o esporte, as festas e tudo mais, nós estamos prevendo aí 60 dias para esse retorno, começar uma vida diferente. Tomara, né? Com certeza. Eu tenho fé que possamos estar ali no distrito de Varta, lá em Lerroville, em Irerê, Paiquerê, Guaravera, São Luís, né, com as suas características ali, voltando a essa vida, né, a essa animação, a festejar as colheitas, né, porque cada distrito desse tem suas características ali com as festas rurais. E também as modalidades esportivas que caminham junto, né? É importante citar isso, porque esporte e cultura de um modo geral. Muito bom. Ô João, você mesmo divulgou nas redes sociais, mas esse projeto, essa ideia
da ponte, de uma nova ponte sobre o Lago Igapó. Conta pra gente, que ideia é essa? Então, é um projeto, a cidade não para de pensar. Opa. Nós temos institutos, que é o IPU e toda a comunidade produtiva da prefeitura, ali já falando na grande empresa londrinense que é a nossa prefeitura, não para de pensar no futuro da cidade. E uma das inúmeras propostas é essa ligação ali do Lago Parque até nas proximidades ali do monumento à Bíblia, ali na casa do Papai Noel, né? Onde também é importante que as condições promova isso, né? Que venha a acontecer de volta toda essa festividade, utilizando, quem sabe, aquela casa, não é isso? Mas esse investimento que vai melhorar em muito a mobilidade londrinense, vem além do visual, do ponto turístico, dos amantes das fotografias, e Londrina é rica nisso, né? Temos inúmeros fotógrafos, maravilhosos fotógrafos que trabalham com isso, nos cartões postais da nossa cidade, linda Londrina. Então, será um ponto a mais para que essas pessoas venham fotografar, venham publicar e tornar Londrina conhecida mundo afora, né? Nas enciclopédias, nos noticiários internacionais. E é isso que a gente torce, vamos trabalhar para que aconteça, para que saia do papel um projeto tão bonito como essa ligação, como essa ponte ali ligando o Lago Parque com o monumento à Bíblia, né? É isso. Ô João, a construção civil diz que vai ter um investimento bilionário em Londrina, é isso? A prefeitura se prepara para que isso aconteça mesmo? Sim, eu estive participando de uma importante reunião e é um investimento já falado, esperado, né? Que com o retorno disso tudo, dessa questão econômica, né? Um investimento em torno de 5 bilhões, né, que o pessoal está falando aí, né? Eu creio. E é necessário, sim, né? Porque se vê, Londrina está num crescimento nas 4 regiões da cidade, norte, sul, leste, oeste, é um crescimento fantástico, né? E daí a prefeitura precisa fazer a parte dela, e é isso que eles foram falar com a gente, o Sinduscom, Sebrae, a CIL, toda essa comunidade organizada, essa rica organização que há em Londrina, né? O pessoal bem proativo, fui falar com o prefeito Marcelo Bellinati, eu acompanhei junto com vários secretários, né? E isso foi fruto também de um trabalho que já foi elaborado por vários órgãos, vários secretários, né? Ali o Canhada, a Maria Tereza, Tadeu Felizmino, que é o presidente do IPU, a nossa procuradoria, para também, nessa questão específica do EIV, que vai possibilitar uma agilidade a isso tudo, todos envolvidos, torne isso realmente ágil e possível para não atrapalhar os investimentos que essa comunidade foi propor. João Mendonça, muito obrigado pelas informações, bom trabalho lá na prefeitura. Eu agradeço, muito obrigado pelo convite. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Os melhores cursos de graduação presencial, a melhor estrutura para atividades práticas, a maior rede de convênios com empresas e instituições para estágios remunerados. É uma grande oportunidade. Na Unifil você faz a faculdade e já tem chance de entrar no mercado para ter renda própria. São várias opções de cursos e muitas vantagens para começar a estudar agora. 60% de desconto na primeira mensalidade, bolsas de até 100% para melhores pontuações no Enem, 50% no primeiro semestre para transferência de outras faculdades, 30% de desconto para alunos de escolas públicas e portadores de diploma de ensino superior. Acesse www.unifil.br e conheça as condições para começar a estudar. Unifil, você já decidiu. Já já a gente volta. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser.
Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora no programa Militão e Militão, vamos conversar um pouco com o cirurgião oncológico Jorge Mali Júnior, que é muito atuante aqui no Hospital do Câncer de Londrina. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os telespectadores, especialmente a você. Vamos falar um pouco de câncer no fígado, doutor. É um problema que é grave nos dias de hoje? Sim. O câncer de fígado é um tipo de tumor grave, principalmente porque, na maioria das vezes, o seu diagnóstico ele é tardio. E nos últimos tempos, é um câncer que tem aparecido em muita gente? Sim, Marcelo, a incidência do câncer de fígado ela vem aumentando. Ele não é, entre os tumores mais frequentes no Brasil e no mundo, ele não configura, por exemplo, entre os 5 mais. Porém, a sua incidência vem aumentando e a mortalidade, o que chama atenção é a mortalidade. Ele é o terceiro câncer que mais mata no mundo. Barbaridade, né? E o que causa o câncer de fígado, doutor? O câncer de fígado, Marcelo, ele é causado por alguns fatores de risco, né? E alguns deles são fatores de risco, a gente diz que são controláveis, modificáveis, né? Por exemplo, a ingestão em excesso do álcool, né? O álcool provoca cirrose, que é o principal fator de risco do câncer de fígado. Outro fator de risco são as hepatites A, B, que hoje em dia tem imunização, tem vacina, tá? E a hepatite C, tá? Um outro fator de risco muito comum hoje, que a incidência vem aumentando, é o acúmulo de gordura no fígado, causado por obesidade, causado por uma alimentação desregulada, né? Então esses são os principais fatores de risco do câncer de fígado. Mas tem sintoma o câncer de fígado, doutor? Na fase inicial, Marcelo, não. Esse é o grande problema, porque o diagnóstico geralmente é feito tardiamente. No início não tem sintoma, os sintomas só aparecem numa fase mais avançada. E normalmente é posterior, por exemplo, ao problema comum que é a cirrose, por exemplo? Geralmente, 80% a 90% dos tumores, dos cânceres de fígado, eles se dão em pessoas que já têm a cirrose. E como é que faz para diagnosticar, então? O diagnóstico é feito através de geralmente, exames de imagem, por exemplo, ultrassom e tomografia, porém, a chance de você detectar esse tumor numa fase inicial é seguindo e acompanhando pessoas com fatores de risco para o câncer de fígado. Por exemplo, pessoas que têm hepatite já conhecida, pessoas que usam álcool de forma excessiva, pessoas que têm uma esteatose, que é o acúmulo de gordura no fígado excessiva. Essas pessoas têm que ser acompanhadas, por exemplo, com ultrassom semestralmente. Essa é a chance de uma detecção numa fase mais inicial. Agora, muita gente quando faz um ultrassom, dá lá, tem gordura no fígado, mas não é qualquer índice de gordura que pode ser determinante para o câncer, né? Sim, exatamente, exatamente. A esteatose, que é o acúmulo de gordura no fígado leve, ela pode ser controlada com dieta, com exercícios físicos, controle do colesterol, do diabetes. O que preocupa geralmente é a esteatose severa, a esteatose grave, que leva a uma inflamação do fígado, que é a tal da esteatohepatite, né? E aí, como é que faz para tratar? Primeiro, tem tratamento o câncer de fígado? O câncer de fígado tem tratamento, Marcelo. Como eu disse, infelizmente a maioria dos casos eles são diagnosticados na fase tardia, mas quando você
detecta o tumor numa fase que é possível tratar, o principal tratamento é a cirurgia e o transplante. São as duas principais formas de tratamento hoje, é a forma curativa, né? É a cirurgia com a remoção do tumor ou o transplante em algumas situações específicas. Tem gente que acha, e até vou perguntar se é um mito isso, que o fígado é um órgão que tem capacidade de regeneração. É verdade isso, doutor? Isso é verdade, Marcelo. O fígado ele tem capacidade de se regenerar quando a gente remove uma parte dele. Porém, é importante salientar, é importante lembrar que fígados não saudáveis, por exemplo, fígados cirróticos, essa capacidade de regeneração é menor. Ao passo que fígados normais têm uma capacidade de regeneração bem maior. E só explicando, por que uma pessoa não conseguiria... órgãos você pode tirar, e a pessoa vive sem. O fígado não tem jeito, né? Não, de forma nenhuma. O fígado é um órgão de uma importância vital e ninguém consegue viver sem fígado. E aí quando você faz essa cirurgia, por exemplo, em alguns casos que tira parte ou todo o fígado, como é que chama essa cirurgia? Só pra... Hepatectomia. 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 E aí tem indicação para transplante em 100%, então, quando se tira... O transplante, quando que se faz cirurgia e quando que se faz transplante? Cirurgia são feitas geralmente em tumores que são menores e em pessoas que têm uma cirrose, vamos dizer assim, uma cirrose leve, tá certo? Ao passo que o transplante ele é reservado para pessoas que têm uma cirrose e uma doença hepática numa fase mais avançada, porém, o número de tumores e o tamanho do tumor, ele é crucial para encaixar esse paciente nessa lista de pessoas que podem ser transplantadas devido ao tumor do fígado. E tem idade não para receber um fígado depois que você teve câncer de fígado ou não? Ou tem algum limite de... Geralmente tem limite de idade, né? Essas listas de transplante, elas não têm um limite fixo, mas isso é levado em conta, né? A idade do paciente, por exemplo, até 70 anos, né? É difícil um paciente com mais de 70 anos, por exemplo, ter condições, né, de fazer um transplante, ter condições de receber um fígado devido a uma neoplasia, né? Então a idade, no final, ela conta sim. É uma cirurgia quando a pessoa precisa da cirurgia por conta considerada complexa, doutor? É uma cirurgia de alta complexidade. Deve ser feita em hospitais com pessoas treinadas e deve ser feita em hospitais com capacidade de ter um pós-operatório numa unidade de terapia intensiva, uma anestesia, é uma anestesia mais complexa. São pacientes com câncer de fígado, como na maioria das vezes, em 80%, 90% dos casos, são pacientes que têm duas doenças, o câncer e a cirrose. Então eles precisam de uma estrutura e profissionais aptos para tratar essa questão. Interessante. Falando em termos de pesquisa, vacina está longe para isso, né? E remédio que ajude o que... Marcelo, vacina para tratar o câncer de fígado ainda nada, é tudo experimental. E medicação, o que tem surgido mais recentemente é a imunoterapia, né? Tem surgido medicações, mas é importante lembrar, mas não para tratamento curativo, é para controle da doença numa fase que não é possível o tratamento curativo, que é tratamento curativo do câncer de fígado, basicamente cirurgia e o transplante. Faltou uma pergunta, quando já está numa fase mais crítica e a pessoa ainda não sabe que tem câncer, o que ela vai sentir? Dor, não? Dor é um sintoma. Na fase avançada, o câncer de fígado pode causar dor, pode causar o inchaço na barriga, que é o acúmulo de líquido na barriga, pode causar a pele ficar amarela, né, que é conhecida por icterícia. Bem amarela mesmo? Bem amarela. A pele fica amarela, o branco dos olhos fica amarelo, perda de peso, né? Esses são os sintomas mais comuns do câncer de fígado. Dr. Jorge Malli Júnior, muito obrigado pelas informações. Grande abraço, bom trabalho lá no Hospital do Câncer. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite para todos.